Oi, alunos do nono ano, é a professora Anne e nós estamos aqui para corrigir mais um exercício do Centro de Mídias. Então, o nosso exercício é do dia 12/5, com aula pelo Centro de Mídias no dia 12/5 também. Então, esse é o tema da nossa aula, a República e Getúlio Vargas. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem da história brasileira, sobre Getúlio Vargas e como que ele chegou ao poder. Então, para isso, o Centro de Mídias propõe essa atividade para a gente. Então, ele quer que você leia as 3 alternativas e marque qual é a alternativa correta. Então, vamos ouvir as 3 alternativas. Escolha a alternativa correta. Letra A. Washington Luiz, presidente do Brasil de 1926 a 1930, rompe com a política café com leite ao indicar Júlio Prestes, presidente de São Paulo, como candidato à presidência do Brasil. O candidato da vez seria o mineiro Antônio Carlos de Andrade. Letra B. A vitória do candidato paulista nas eleições de 1930 favoreceu a política do café com leite, pois o Partido Republicano Mineiro reconheceu a vitória dos republicanos paulistas. Letra C. O assassinato do candidato a vice-presidente da Aliança Liberal, João Pessoa, acelerou o processo de posse do novo presidente da República do Brasil, o paulista Júlio Prestes. Então, eu peço que vocês assistam novamente a aula do Centro de Mídias do dia 12/5, mas eu acredito que essa atividade vocês não vão ter dificuldades. Por quê? Nós falamos sobre Getúlio Vargas em sala de aula, nas aulas do presencial. Passamos até um filme sobre a trajetória de Getúlio Vargas e para a gente ver como foi o movimento político, o que aconteceu, que Getúlio Vargas subiu ao poder e acabou, rompeu com a aliança do café com leite. Vamos ver os slides então. Então, já em um dos primeiros slides lá da aula do Centro de Mídias, ele já fala um pouquinho sobre Getúlio Vargas, quem foi e os 4 governos que Getúlio Vargas teve como presidente do Brasil. Os 4 mandatos dele aqui, ele está explicando um pouquinho cada um. Então, está falando que ele promoveu inúmeras alterações sociais e econômicas, que ele é conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos. Então, nós estudamos isso bastante no livro didático, também tem, inclusive no caderninho do aluno. Essa figura da política brasileira e da nossa história de Getúlio Vargas, tem uma fotinho dele aí também. E aí, então, o que a gente consegue ver? Vamos lá. As eleições presidenciais na Primeira República foram caracterizadas pela chamada política café com leite. O que era isso? Política café com leite era São Paulo e Minas se revezando na presidência do Brasil. Então, durante um governo era Minas e durante outro governo era São Paulo. Então, os presidentes do Brasil, durante a República Café com Leite, era sempre um mineiro e um paulista. Por isso que chamava República Café com Leite. Café, São Paulo. Leite, Minas Gerais, tá bom? Então, voltando aqui. Nesse período, as oligarquias paulistas, quem é as oligarquias? Os ricos, os grandes fazendeiros. As oligarquias paulistas e as mineiras acertavam entre si os candidatos para a presidência do Brasil. No entanto, a sucessão do então presidente Washington Luiz, 1926 e 1930, essa lógica foi rompida com a indicação do paulista Júlio Prestes, candidato governista, em vez do mineiro Antônio Carlos. Isso gerou uma crise entre as oligarquias dos 2 estados. Então, quem deveria ser o presidente naquela vez? Seria um mineiro, porque Washington Luiz já era um paulista, já era da turma das oligarquias do café, São Paulo. Como é café com leite, o próximo que deveria ir seria o mineiro Antônio Carlos. Mas o Washington Luiz, durante a indicação, não vai indicar o mineiro. Ele vai indicar novamente um paulista, Júlio Prestes. E é aí que acontece toda a crise entre as 2 oligarquias, o que ocasionou na formação da Aliança Liberal, que lançou os candidatos de Getúlio Vargas a presidente e João Pessoa a vice-presidente. Em oposição a quem? Em oposição a Júlio Prestes.
em oposição ao não mais cumprimento da República Café com Leite. Daí acabou esse movimento do Brasil de República Café com Leite. Vamos ver uma outra diquinha assim da nossa resposta que também está lá no slide. A escolha de Júlio Prestes para ser candidato à presidência rompeu com a política café com leite e criou uma crise política no Brasil. Então aí nós temos a foto do então presidente Washington Luiz, que deveria indicar um mineiro, mas ele acaba indicando um candidato do café, um candidato de São Paulo, que é Júlio Prestes. Temos a imagem dele aí. E aí os mineiros e outros governadores do Brasil ficaram muito magoados com essa quebra, né, com essa crise, e daí eles lançam a candidatura de Getúlio Vargas. Então a gente também vê a imagem aí de Getúlio Vargas e de João Pessoa, que seria o vice-presidente dele. E aí lá no centro de mídias nós temos essa única perguntinha para fazer, onde você deve marcar a resposta correta e clicar no enviar tarefas. Então, pelas dicas dos nossos slides, qual seria a resposta correta, alunos? Seria a letra A. Olha aí, a letrinha A. O Washington Luiz, presidente do Brasil, rompe com a política café com leite ao indicar Júlio Prestes, presidente de São Paulo, como candidato. Quando a gente viu lá que o candidato da vez seria o mineiro Antônio Carlos. Então, lá no centro de mídias, a gente tem que marcar a letra A como letra correta, tá bom? Lembre-se sempre do enviar tarefas. Qualquer dúvida pode me chamar e a gente vai conversando mais, tá bom? Obrigado e até mais. Tchau!